Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso novo vídeo tutorial. Falando agora sobre datasheet. Este é o nosso 10º vídeo do PIC 16F84A. Vamos à aula. 6.11 PowerDAW modo Sleep. Um dispositivo pode ser colocado em modo de sono e mais tarde ser ligado ou o despertar do sono. Esse modo chama-se Sleep. Um modo de desligamento é inserido ao executar a instrução Sleep. Essa instrução se encontra em código assembly. Se habilitado, o temporizador do Watchdog Timer estará desativado, mas mantém executando. O bit PD do registrador status, bit 3, estará desmarcado. O bit TO, também do registrador status, bit 4, é definido e o drive do oscilador é desligado. As portas de entrada e saída mantêm o estado que tinham antes da instrução de sono, quando foi executado. Condução alta, baixa ou de alta impedância. Para um menor consumo de energia, em modo de suspensão, coloque todos os pinos VDD ou VSS com nenhuma corrente nos circuitos externos dos pinos e desative os pulsos do disparo externo. Os pinos de entradas estarão em alta impedância. Deve ser colocado alta ou baixa externamente para evitar corrente de pico causadas por entradas de flutuações. A entrada T0CKI deve também ser VDD ou VSS, ou seja, um nível lógico definido, ou alto ou baixo. A distribuição dos PUOPs do porte B deve ser considerada. O pino de Master Clear deve ter um nível lógico alto para evitar o reset. Note-se que pode haver um reset gerado por um tempo limite do WDT. Não colocar o pino Master Clear em nível lógico baixo, ou seja, se colocar em nível lógico baixo, pode haver um reset do microcontrolador e assim sair do modo Sleep. O modo Sleep é um recurso a mais do microcontrolador onde há uma economia de energia. Ao executar a instrução Sleep no microcontrolador, essa instrução se encontra no código assembly. Você ativa o microcontrolador no modo de consumo de energia, caso ele não esteja executando uma outra tarefa. Para assim que houver uma interrupção, aí sim ele sai do modo Sleep e começa a sua atividade. Um bom exemplo é o stand-by de uma televisão, onde está lá em modo de baixo consumo de energia, e quando alguém tecla a tecla liga do aparelho, aí sim inicia-se o processo da televisão. O despertar do sono. O dispositivo pode despertar do sono através dos seguintes eventos. Através da entrada externa de reset, ou seja, pelo pino Master Clear, pelo WDT, se o WDT for habilitado, através de interrupções do pino RB0, que é a interrupção externa, e também a interrupção por mudança de estado, a interrupção RB. E além dessas duas interrupções, também pode ser utilizada a interrupção da gravação da EEPROM, ou seja, no final da escrita da EEPROM, como foi visto, ele gera uma interrupção, então pode ser usado também e assim sair do modo Sleep.
Periféricos não podem gerar interrupções durante o sono, uma vez que no chip os relógios estão presentes. O primeiro evento, o Master Clear, fará com que um dispositivo entre em reset. Os dois últimos eventos são considerados uma continuação da execução do programa. Os bits TO, PD no registrador status podem ser usados para determinar a causa de um dispositivo de reset. Ou seja, pode estar utilizando para saber se houve esse estado do sleep. O bit de PD, que é definido em Power Up, é limpo quando o sono é invocado. O bit TO é desmarcado se um tempo limite do WDT ocorreu e causou o despertar. Enquanto o sono, instrução está sendo executada a próxima instrução, ou seja, um ciclo de máquina mais um, pré-buscada, para o dispositivo despertar através de um evento de interrupção. O bit correspondente habilita a interrupção deve ser definido, ou seja, habilitado. O despertar ocorre independentemente do estado do bit G e E, que é a chave geral da interrupção. Se o bit G e E estiver em zero, desativado, o dispositivo continua a execução para a instrução após a instrução de sono. Se for definido o bit G e E habilitado, o dispositivo executa a instrução após a instrução de sono e ramifica-se em seguida para o endereço de interrupção, ou seja, ele desperta e vai para o vetor de interrupção, que é o endereço 04. Em casos onde a execução das seguintes instruções, dormir não é desejável, que o usuário deve ter um NOP após a instrução de sono. Essa instrução NOP é não operação, ou seja, ele aconselha após a instrução do sleep colocar uma instrução NOP para que haja um tempo respectivo para o microcontrolador obedecer às instruções subsequentes. Está aí a tabela, vemos aí os ciclos de máquina. Está aqui os ciclos de máquina. Aqui entrar no modo sleep. Podemos ver aqui. E aí há uma interrupção. E aí o ciclo de máquina volta a ser ativado novamente. Despertar usando interrupções. Se a interrupção ocorrer antes da execução de uma instrução de sono, a instrução sleep, será concluído com um NOP. Portanto, o WDT e podscaler do WDT não serão apagados. Não será definido o bit TO e o bit PD não serão apagados também. Se a interrupção ocorrer durante ou após a execução de uma instrução de sleep, o dispositivo será imediatamente despertado do sono. A instrução sleep será executada completamente antes do acordar. Portanto, o WDT e podscaler WDT será limpo. Será definido o bit e o bit de PD será limpo também. Mesmo se os bits da bandeira forem verificados antes da execução, uma instrução de sono pode ser possível para sinalizar bits, verificar antes de concluída a instrução do sono. Para determinar se uma instrução de sleep foi executada, testar o bit de PD, que é do registrador status. Se o PD bit for definido, ou seja, for em nível lógico alto, a instrução de sono foi executada como um NOP, ou seja, uma não operação. Para garantir que o WDT estiver desmarcado, uma instrução de clear WDT deve ser executada antes da instrução de sleep. 6.12 Programa de proteção de código de verificação. Se o bit
de proteção, os bits de proteção de código não foram programados, a memória de programa do chip pode ser lido para efeito de verificação. Locais de ID, 4 posições de memória, do endereço 20.00 ao endereço 20.04. São designadas como locais de ID para armazenar a soma de verificação ou outros números de identificação do código. Esses locais não estão acessíveis durante a execução normal, mas legíveis e graváveis somente durante o programar verificar. Apenas os 4 bits menos significativos do local ID são utilizáveis. 6.14 em Circuit Serial Programming, ou seja, programação em circuito. O PIC16F84A, o microcontrolador, pode ser programado em série no circuito de aplicação final. Isso é feito simplesmente com 2 linhas para o relógio clock e dados e 3 outras linhas para poder no solo atenção de programação. Os clientes podem fabricar placas com dispositivo sem programar e então programar o microcontrolador antes de enviar o produto, permitindo que o firmware mais recente, o firmware personalizado, possa ser programado. Ou seja, você pode montar o circuito e deixar a programação por último, já que ele possui esse recurso de programar no próprio circuito. Para detalhes completos de programação de programação serial, por favor, consulte o guia de In Circuit Serial Programming, ICSP.